No episódio anterior, Orhun leu uma carta deixada por Seyhun, que na verdade foi alterada por Afife e Sultana, e acabou acreditando na mentira de que Hira tem um tumor no cérebro. Orhun então foi até a cabana de Hira e ficou olhando ela morrer. Até que Hira concordou. O episódio de hoje começa com Hira concordando, com Orhun praticamente na sua cara, olhando para ela. Hira então diz: "O que você está fazendo aqui?" Orhun então mente para Hira, dizendo que ouviu um barulho no jardim e que veio verificar se estava tudo bem com ela e com Sara. Hira diz para Orhun que está tudo bem e diz que não escutou barulho nenhum. Orhun então diz para Hira que amanhã ela vai precisar ir ao hospital bem cedo e diz para Hira que ela não deve comer e nem beber nada, pois precisa estar em jejum absoluto. Hira então diz: "Hospital? Por que precisamos ir ao hospital?" Orhun então diz para Hira que o médico pediu para que ela fizesse um exame detalhado. Hira então diz para Orhun que ela se sente bem e que não precisa ir ao hospital, e além disso, ir lá fora é perigoso para ela. Orhun então diz: "Sim, eu sei, mas o doutor achou necessário que você realizasse esses exames." Orhun então diz para Hira que eles saem amanhã bem cedo. Orhun então sai da cabana. Assim que Orhun sai da cabana de Hira, ele fica parado na frente da porta, pois é muito triste. Assim que Orhun diz, Hira diz para si mesma: "Será que Orhun está usando esses exames como desculpa? Será que ele vai me colocar cara a cara com o Dr. Seyhun?" Hira então diz: "Orhun ainda está tentando descobrir qual é o segredo que existe entre o Dr. Seyhun e eu." O dia amanhece, e Orhun e Hira saem bem cedinho da mansão e vão em direção ao hospital. Na saída da mansão, Hira questiona Orhun sobre o porquê de eles terem que ir ver o Dr. Seyhun se ela está se sentindo bem. Orhun então diz que eles não vão ao consultório do Dr. Seyhun. Hira então diz: "Mas então por que vamos realizar esses exames?" Hira então pergunta para Orhun se ele não tem mais nada para fazer. Orhun responde: "Não", e diz: "Você foi confiável para mim. Quer você goste ou não, os exames serão realizados, e tudo o que precisa ser feito para que você fique bem será feito. Não faça mais perguntas." Orhun então sai da mansão, e Hira vai atrás dele. Enquanto isso, Sultana vai levar café para Afife. Afife então pergunta para Sultana como Orhun está. Sultana conta para Afife que Orhun foi para o hospital com Hira, e diz para Afife que Orhun vai realizar vários exames detalhados para Hira. Afife então diz para si mesma: "Ele tem medo de perdê-la." Afife então olha para Sultana e diz: "Infelizmente, por enquanto, eu não tenho outra opção a não ser deixar ele se ocupar com isso. É o preço que eu tenho que pagar para manter o meu segredo. Estamos à beira de uma catástrofe. Eu gostaria que ela estivesse mesmo doente." Sultana então diz: "Quando Orhun descobrir que Hira não está doente, senhor, Orhun voltará a ser como era antes e se salvará daquela mulher." Afife então diz: "Sim, vamos aguardar alguns dias." Nossa, como pode a pessoa ver que seu filho está sofrendo por sua culpa, e você tem tudo para aliviar o sofrimento de seu filho? Ou melhor, você tem tudo para não causar o sofrimento de seu filho e deixá-lo sem super felicidade. E o que você faz? Você faz tudo de pior que uma mãe pode fazer. Por seu filho, meu pai amado, essa mulher nunca deveria ter sido mãe." Enquanto isso, Irma Ferida diz para Aziz que foi ela quem o denunciou, pois o viu ameaçando Elif. Aziz então olhou assustado para Elif, pois esse tempo todo ela estava falando a verdade. Irma Ferida diz para Aziz que ela queria libertar Elif desse sofrimento, mas Elif foi lá e retirou-se a acusação, ao invés de ir embora. Aziz então diz para Irma Ferida que, se ela voltar para sua casa novamente, ou se ela for a denunciadora de novo, Elif pagará o preço disso. Irma Ferida então diz para Aziz que, se ele tiver um pingo de humanidade dentro dele,
ele pode deixar Elif ir embora com ela. Aziz então aponta uma tocha de fogo para Irma ferida e manda ela não abusar da sorte. Irma ferida então vai embora do galpão, muito assustada com tamanha loucura que ela acabou de presenciar. Assim que Irma ferida vai embora, Aziz também sai do galpão. Elif então fica tentando se recuperar do trauma que acabou de sofrer. Elif consegue dormir um pouco, mas acaba acordando assustada, pois teve um pesadelo com Aziz. Enquanto isso, Aziz está lá fora sentado em frente à fogueira que já apagou há 2 anos. Aziz então começa a se lembrar do momento em que Elif lhe disse que não o denunciou e que retirou as acusações contra ele por causa de Arif. Aziz volta de seus pensamentos e continua com a mesma cara estática dele. Após alguns segundos, Suzan vem conversar com ele. Suzan então diz: "Você também não conseguiu dormir, irmão? Eu também não dormi. Fiquei pensando no que aquela garota fez com a gente. Mas não se preocupe. Vou-la pagar pelo que fez. Se ela sentir fome, nem pão duro darei a ela." Aziz então diz: "Ela não me denunciou. Foi Irma ferida. Ela me viu ameaçando Elif no jardim." Suzan então diz: "Mas que vizinha cobra? Ela vai ter que me explicar por que fez isso." Aziz pede para que Suzan não se meta nisso. Suzan então diz: "Tudo bem, meu irmão. Se você não quer que eu faça nada." Suzan chama Aziz para tomar café. Aziz então diz para Suzan que ela deve deixar Elif comer também. Orhun está no hospital e conversando com Daphne ao telefone. Orhun disse a Daphne que está no hospital para fazer os exames de Hira e que está esperando o médico. Depois de terminar o telefonema, Daphne disse a Zerrin que Orhun levou Hira ao hospital. Daphne está preocupado com a possibilidade de Hira ter uma doença grave. Zerrin disse a Daphne: "Pare de sentir pena dos outros e tenha piedade de si mesma." Daphne foi embora, porque se cansou da conversa de Zerrin. Zerrin falou consigo mesma e disse: "Hira está escondendo alguma coisa?" Zerrin adivinha que Hira está escondendo algo e quer descobrir esse segredo. Enquanto isso, Ira e Orhun entram na sala do médico. O doutor então começa a fazer algumas perguntas para Ira, mas Ira não quer responder e diz para o médico que o doutor Seyhun disse que ela estava bem, então não há necessidade dela responder a nenhuma das perguntas dele. Orhun então olha sério para o doutor. O doutor então diz para Ira que os resultados dos exames dela realmente deram um resultado positivo, porém ela precisa realizar mais alguns exames para eles terem certeza de que ela está bem. O doutor então pergunta para Ira se ela vem se sentindo mal. Ira então responde que não. Orhun então diz: ela sentiu tonturas há alguns dias atrás enquanto estava trabalhando. Ira então olha brava para Orhun e diz para o doutor que ela passou mal porque tomou um analgésico muito forte e não tinha se alimentado direito naquele dia. O doutor então diz para Ira que a enfermeira virá buscá-la e vai levá-la para a sala de exames e diz para Ira que os resultados dos exames ficarão prontos no dia seguinte. Assim que Ira e Orhun saem da sala do doutor, Ira acaba sentindo uma dor na costela, pois ela está fraturada. Orhun então se aproxima de Ira e pergunta se ela está bem. Ira então responde: "Ficarei melhor se você me deixar em paz." Orhun então diz: "Não se preocupe, farei isso quando tiver certeza de que você está bem." Ira então se senta na cadeira e fica olhando brava para Orhun. Após alguns minutos, olhando torto para Orhun, Ira diz para Orhun que teria sido melhor se ela tivesse sido acompanhada por um dos seguranças da mansão e diz para Orhun que ele não precisa ficar ali com ela esperando. Orhun então diz para Ira que essa é uma decisão que só cabe a ele tomar. Depois desse coice, Ira decide ficar quieta. Após alguns segundos, Ira se levanta e se aproxima de Orhun e pergunta para Orhun por que ela está fazendo todos esses exames se ela apenas fraturou a costela. E diz: "Me diga, Orhun, francamente, qual é o seu problema comigo?" Orhun então diz para Ira que no momento o problema dele com ela é que ela precisa comer, pois já está quase na hora dela tomar os seus remédios e ela ainda não comeu nada e que se ela tomar os remédios sem comer, poderá passar mal. Ira então pega sua bolsa e toma seus remédios na frente de Orhun sem comer, mostrando para ele que ela é rebelde e toma remédios sem comer. Ira então se aproxima de Orhun e diz: "Depois desse exame, eu quero ir embora daqui o mais rápido possível, pois minha filha está sozinha." Ira então sai andando e Orhun, o fiel escudeiro,
vai atrás dela. Enquanto isso, Elif cuida de Arif e Azix começa a observar os dois de longe. Senhor Arif acaba tendo uma crise de memória e diz para Elif que ele acredita que era um professor, mas não consegue se lembrar direito e diz para Elif que não está conseguindo se lembrar da quantidade de alunos que ele atendeu. Senhor Arif então começa a chorar e diz para Elif que não consegue lembrar de nada sobre o seu passado. Isso acaba deixando Azix um pouco triste. Elif então diz para Arif que não importa se ele se esqueceu das dezenas de alunos que ele já deu aula, pois ela tem certeza de que os alunos dele nunca vão se esquecer dele. Sr. Arif então diz, você realmente acredita que eles não vão se esquecer de mim? Elif então diz, sim, eles nunca se esquecerão do Senhor. O Senhor então se acalma. Elif então percebe que Azix está observando eles. Azix então desvia o olhar de Elif e Elif termina de dar comida para Arif. Enquanto isso, Ira terminou de realizar os seus exames. Ela então pergunta para Orhun se eles podem ir embora agora. Orhun então faz sinal positivo com a cabeça. Eles então iam sair do hospital, mas a enfermeira vem dizer para Orhun que o doutor solicitou um último exame para a esposa dele. Ira então corta a enfermeira na hora e diz, eu não sou a esposa dele. Orhun fica triste com isso e surpreso com a raiva de Ira. A enfermeira então pede desculpas a Ira e sai do local. Assim que ela sai, Ira diz para Orhun que os exames que ela fez já foram suficientes e diz para Orhun que ela não vai realizar mais nenhum outro tipo de exame. Orhun então puxa Ira pelo braço e diz, você precisa fazer esses exames, entendeu? Ira então diz, por que eu deveria fazer? Orhun então fica olhando para Ira em silêncio. Ira então começa a ir embora do hospital. Mas assim que ela começa a andar, Orhun então grita para ela dizendo, existe uma possibilidade de você estar com um tumor no cérebro. Ira então olha para Orhun chorando. Enquanto isso, Irmã Férida recebe uma ligação de Berrier. Berrier pergunta para a Irmã Férida como Arif está. Irmã Férida responde que a doença dele está avançando. Berrier então pergunta sobre Azix. Irmã Férida então diz para Berrier que Azix deveria ter sido criado por ela, pois ela viu ele em um estado muito triste no dia anterior. E diz para Berrier que Azix se perdeu no mundo. Berrier pede para que Irmã Férida não a assuste assim. Irmã Férida então conta toda a verdade para Berrier. Berrier então começa a se culpar por Azix ter crescido em meio de tanto ódio. Enquanto isso, Ira está andando na rua completamente em choque com o que Orhun acabou de lhe dizer. Ira então começa a se lembrar de alguns momentos em que passou com Sarah. Orhun então consegue alcançar Ira. Ele então chama a atenção de Ira e Ira acaba voltando de seus pensamentos. Orhun então olha para Ira e diz, eu sei que é muito difícil e sei que você está com medo, mas você deve fazer o tratamento e tudo o que for necessário para se curar. Ira então diz para Orhun que ela não está sentindo medo por ela, e sim por Sarah, e diz para Orhun que ela precisa falar com Yekta, pois ele é o único que pode cuidar de Sarah. Orhun então diz para Ira que ele não consegue mais falar com Yekta, pois na última vez em que eles conversaram por telefone, Yekta lhe disse que a partir daquele dia eles não poderiam mais se falar. Ira então fica muito nervosa e diz para si mesma, e agora? O que será de Sarah? Meu Deus, o que eu farei agora? Enquanto isso, Elif está andando com o Sr. Arif no jardim. E nesse momento, acaba entrando uma pedra no crocs do Sr. Arif. Elif então se abaixa e começa a retirar a pedra do calçado do senhor. Enquanto Elif faz isso, Azix fica observando tudo pela janela. Após alguns segundos, o pai de Elif chega na casa de Azix. Elif fica muito feliz em ver seu pai. Elif então pede para que o Sr. Arif se sente um pouco para que ela possa ir falar com seu pai. Elif então vai conversar com seu pai, que está no portão da casa de Azix. Enquanto isso, Azix está observando Elif pela janela e acaba vendo que Elif foi conversar com o pai dela no portão. Elif então abraça seu pai. O pai de Elif pergunta se ela está bem. Elif responde que sim e pergunta para seu pai como ele está. Enquanto isso, Azix sai furioso da janela e está indo em direção à frente da casa onde Elif está com seu pai. Elif continua conversando com seu pai e após alguns segundos, Azix chega no local e pergunta para o pai de Elif o que ele está fazendo ali. O pai de Elif então conta para Azix que veio se despedir de sua filha. Elif então diz, mas papai, para onde o senhor está indo? O pai de Elif então responde, dizendo que está indo para Kayseri. Azix então diz, então quer dizer que você finalmente desistiu da sua filha? O pai de Elif então diz, não é isso, estou indo embora, pois vou pedir ajuda a parentes para pagar a minha dívida. Elif então se despede de seu pai e Senol vai embora. Mas antes dele sair, Elif pergunta para o senhor como estão as sardúnias.
Sardúnias é uma planta que em português se chama gerânio. O pai de Elif então diz que a planta está morrendo. Elif então começa a chorar e pergunta para seu pai por que ele não cuidou da planta. O pai de Elif então conta para a garota que fez o que pôde, mas infelizmente, como ele estava procurando um emprego e ele não ficava muito tempo em casa, ele não conseguiu cuidar dela o suficiente para que ela não morresse. Elif então fica arrasada e enquanto ela conversa com seu pai, Azix fica ouvindo a conversa dos dois. O pai de Elif então vai embora arrasado por ter que deixar sua filha. Enquanto isso, um homem está observando a casa de Azix e assim que o pai de Elif sai do local, ele liga para alguém e diz para essa pessoa que ele está observando tudo na casa e que Azix, até o momento, não saiu de dentro da residência. Orhun está no jardim da mansão observando a cabana de Ira. Enquanto isso, Ira está observando Sarah dormir. Ira está fazendo uma lista das pessoas que ela conhece que podem ficar com Sarah, mas na lista de Ira há apenas 2 pessoas que ainda não foram riscadas. Ira então se levanta e se aproxima de Sarah e começa a acariciar os cabelos da menina e diz: "Não importa o que aconteça, eu encontrarei uma forma de deixar você segura." Enquanto isso, Elif cobre o Sr. Arif que está dormindo na sala. Elif então se aproxima de Azix e diz: "Eu sei que você vai dizer não, mas, por favor, posso ir buscar minha Sardúnia? Ela é a herança de minha mãe. Por favor, posso ir buscá-la?" Azix zoa com a garota e diz: "Claro, eu deixo você ir e no caminho podemos comprar adubo para a sua planta. O que você acha?" Susan então começa a rir da piada ridícula de Azix. Azix então manda Elif ir para o galpão. Elif então sai triste da casa e quando ela chega na frente do portão, ela decide ir na sua casa para buscar a planta. Mas Susan, que estava observando Elif pela janela, conta para Azix que Elif fugiu. Azix então rapidamente corre atrás da garota. Azix então alcança Elif e diz: "Aonde você pensa que vai?" Elif então diz para Azix que não estava tentando fugir e que apenas precisa ir buscar sua planta, pois ela é a herança de sua mãe. Elif então diz para Azix que se ele quiser ele pode vir com ela. Azix então diz para Elif que eles vão voltar para casa. No meio do caminho, Azix é golpeado nas costas por um homem que é capanga de um rival de Gurbus, chefe de Azix. Enquanto isso, Ira está acariciando os cabelos de Sarah e está muito triste por saber que pode estar com um tumor na cabeça. Ela começa a se lembrar do momento em que Orhun lhe disse que ela poderia ter um tumor cerebral. Ira volta de seus pensamentos e diz: "Minha pequena, a quem eu vou confiar você?" Ira então não aguenta de tristeza e decide ir chorar lá fora. Assim que ela sai da cabana, ela começa a chorar e Orhun, que estava observando a cabana, vai ao encontro de Ira. Assim que Ira vê Orhun, ela tenta parar de chorar e tenta disfarçar que estava chorando. Orhun então diz: "Eu sei que é muito difícil." Ira então olha para Orhun e diz: "Você não sabe de nada, ela é tudo para mim, ela precisa de mim. E Ekta é a única pessoa com quem eu poderia deixá-la. Ela não tem ninguém além de mim. Os amigos de Ekta, nenhum deles quer falar comigo, pois estão com medo de Taskin. E agora, a quem eu vou confiar a minha filha?" Orhun então diz: "A mim. Sarah tem a mim. Eu cuidarei de Sarah." Ira então olha assustada para Orhun, pois realmente não esperava essa resposta dele.